Olá pessoal, sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, meus alunos, após esse período aí de 15 dias de recesso, um período aí sem a obrigatoriedade da entrega das atividades, e das videoaulas. É um período que eu acho que deu para descansar um pouco, Foi um período de recesso tanto para vocês, alunos, como para nós, professores, Quero dizer que eu sinto muita falta de vocês, principalmente de estar em sala de aula, Infelizmente, tive aí um curto período de tempo com vocês em sala de aula, apenas um mês e quase uma semana, e aí a pandemia já interrompeu aí as aulas presenciais. Enquanto a situação da pandemia aí não melhora, não há o desenvolvimento de vacinas, a gente vai seguindo aqui com o ensino remoto. Essa é a modalidade que foi possível diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Quero dizer para vocês que não desanimem, Às vezes vem aquele pensamento, o ano já está perdido, não se deixem levar por esse pensamento, Procurem realizar as atividades. Se tiverem dúvida acerca do conteúdo da videoaula ou do conteúdo das atividades, não estiver conseguindo realizar a atividade proposta, chama o professor tutor do grupo, manda mensagem, professor, olha, eu não entendi a questão tal, de tal disciplina, o senhor pode me ajudar? O professor, ele vai te ajudar, se ele não conseguir, ele vai entrar em contato com o professor da disciplina, mas não deixe de perder a oportunidade de obter novos conhecimentos, de trocar conhecimentos nesse período, que sem dúvida aí é uma das maiores perdas nesse período, a gente deixar de aprender coisas novas. Esse período tem sido muito difícil, eu entendo, para nós professores também foi, nem todos os professores dominavam as tecnologias, nem todos os professores tinham gravado videoaulas, nem todos os professores tinham ido a um estúdio de TV para gravar aula. Foi bem difícil para a gente no começo também, todo mundo foi pego de surpresa. E eu também imagino que não esteja sendo fácil para vocês, para estar realizando aí essas atividades à distância, aí surge a dúvida, o professor não está ali naquele momento para tirar aquela dúvida que surgiu naquela hora, aí tem que usar a tecnologia, tirar foto das atividades, às vezes usar o celular do pai, do irmão, da tia, Então a gente tem diversas barreiras aí, Mas apesar de todas elas, vamos nos manter firmes, unidos, com um objetivo único, que é a troca de conhecimento que a gente precisa manter aí ainda assim nesse período de pandemia. Então eu conto com vocês no nosso grupo da turma do qual eu sou tutor, vocês podem direcionar as dúvidas de vocês, as dificuldades, estou sempre ali disponível no período da manhã para conversar com vocês. Espero aí que vocês possam obter aí determinado êxito nesse período e não se deixem desanimar. Continuem fazendo as atividades, se não conseguiu entregar a tempo, procure o tutor de vocês, converse com ele, que ele com certeza vai poder te dizer a melhor forma de você conseguir entregar essas atividades que você não conseguiu entregar, certo? Então é isso, vamos dar continuidade aí, à nossa videoaula do dia de hoje, tá? Bons estudos! Então, vamos continuar aí o estudo da Ásia, o continente asiático. Na última aula nós estávamos falando sobre os aspectos humanos. Então, antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão do que foi tratado, na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos da diversidade humana do continente asiático, da diversidade linguística, da diversidade cultural que se tem no continente. São diversos povos, diversos países que compõem esse continente, o que traz aí uma diversidade humana muito grande. Falamos da quantificação da população, os dois países mais populosos, a China e a Índia. Falamos da densidade demográfica, muito parecida com os aspectos de outros continentes também. Em regiões mais frias, há aí uma baixa densidade demográfica, em regiões desérticas também, e em regiões com clima mais favorável, há uma densidade demográfica maior.
Falamos do alto crescimento vegetativo do continente, com exceção para o Japão, né, que tem um crescimento vegetativo negativo, e alguns outros países também muito próximo aí. O crescimento vegetativo no continente, apesar de ser alto, ele vem diminuindo, pontuamos isso também. E para falar aí, né, do ranking mundial do crescimento vegetativo, foi dividido aí os países em três grupos, né? Os países industrializados, os países com rápida urbanização e os países pobres, né? Conforme essa tabela aqui no canto superior direito, os países industrializados da Ásia, por exemplo, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, países com rápida urbanização, Indonésia, Turquia e China, e os países pobres, né? Iraque, Afeganistão e Iêmen, né? Então tem uma relação direta aí com a urbanização e a industrialização. Em regiões mais urbanizadas e industrializadas há um menor crescimento vegetativo. Em regiões mais pobres e mais rurais tem um maior crescimento vegetativo. Foi isso que nós pontuamos na última aula. Falamos da atividade 1, né? Na última aula a gente explicou como que se resolveria essa atividade. Então, de acordo com o que estudamos, explique como esses processos de industrialização e urbanização influenciam a estrutura da população de cada país e como essas diferenças se expressam em cada uma das pirâmides etárias, aqui na página 233. Coloquei essa atividade aqui para a gente relembrar, né, a pirâmide etária. A gente tem aqui no centro, olha só, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Essa é a faixa etária. E a barrinha aqui indica, aqui no canto, aqui na linha inferior aqui, em milhões de pessoas. Por exemplo, vamos ver aqui, no Japão, a quantidade de pessoas de 50 a 54 anos. Acompanhe aqui na setinha. Cerca de 3,6 milhões de pessoas. Então, a pirâmide etária ela serve para dizer a quantidade de pessoas por faixa etária e por gênero. No caso, esses 3,6 milhões de pessoas que nós acabamos de assinalar aqui entre 50 e 54 anos são de mulheres. De homens também, muito aproximado o valor. Então, em azul são homens, em vermelho, mulheres, aqui a faixa etária e aqui em milhões, certo? Vamos falar aí da aceleração da urbanização, né, no continente asiático. Ela, no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, que foi o período aí da Segunda Guerra Mundial, após esse período aí, então, nenhum país asiático apresentava mais de 35% da população habitando cidades. Então, nesse período aí, todos os países tinham aí acima de 60% da população vivendo do campo, né, na zona rural, certo? As metrópoles, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nesse período aí, eram raras. A Ásia, em 1970, olha só, 22% de urbanização. Isso significa que 78% da população do continente asiático vivia em meio rural na década de 70. Em 2010, houve um crescimento, observem só. Em 2010, 42% de urbanização. Ainda assim, a maior parte do continente, em 2010, né, vivia aí em áreas rurais. E aconteceu aí, nesse período, então, uma rápida urbanização, 90% de crescimento, né? Que significa que quase dobrou a população que vive na zona urbana. Olha só, o dobro de 22, né, seria quanto? 44, não chegou a 44. Se chegasse a 44, seria 100% de crescimento. Então, aproximadamente aí 90% de crescimento. Vamos observar esse gráfico aqui no canto superior direito. A Ásia, evolução da parcela da população urbanizada de 1970 a 2017. Por grupo de países, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, Bangladesh, tinha 8% da população urbanizada, em 2017 saltou para 39%. Laos, de 10 para 41%. Arábia Saudita, de 49 para 83%. Iraque, de 56 para 75%. Coreia do Sul, de 71 para 83%. Israel, de 84 para 92%. Então a gente observa aí, aqui, em todos os grupos de países, divididos aqui grupo 1, 2 e 3, um aumento aí da taxa de urbanização.
nas últimas décadas, né, de 1970 até 2017. Lembrando que vocês podem acompanhar na apostila de vocês, na página 233. Os países do grupo 1, esses países, Bangladesh, Laos, certo? Vamos falar deles. A taxa de urbanização era baixíssima, né, em 1970, a gente viu 8, 10%. Em 47 anos, mais que quadruplicou, pois chegou a 39%, né, a 41%. As suas populações urbanas elas continuam entre as menores do mundo, então ainda assim eles continuam sendo países ainda com predominância de população rural, mas o impacto dessa mudança, né, já que quadruplicou, passou de 10% para 41%, né, na zona urbana, o impacto dessa mudança foi enorme. São países muito pobres, ou seja, eles têm poucos recursos para investir na infraestrutura urbana necessária para o crescimento das cidades. Então, com certeza, esse é um aspecto negativo dessa urbanização acelerada nesses países pobres, devido à ausência de recursos, né, para investir nessa infraestrutura urbana necessária para receber essas pessoas. O que seria essa infraestrutura? A água, esgoto, energia, transportes, coleta de lixo, educação, moradia. Isso seria a infraestrutura urbana. Aqui nós temos uma imagem de vendedores de verduras, certo? Em Laos, em 2017, numa área urbana. Os países do grupo 2. A taxa de urbanização era média, né, na década de 70. Vamos voltar aqui na tabelinha para a gente ver. Olha só, 49,56 passou para 83,75. Então a taxa de urbanização era média. Atualmente ela é alta, são países com elevada produção de petróleo, né? A gente vê aqui a cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, em 2016, com 8 milhões de habitantes. A situação desse grupo 2 ela é diversificada, né? Então tem uma diferença aí entre os países que compõem esse grupo 2. Por exemplo, na Arábia Saudita os investimentos urbanos eles são bem elevados. E no Iraque os investimentos urbanos são quase inexistentes, certo? Então, apesar aí dos dois terem aí atualmente uma alta taxa de urbanização, há uma diferença aí no que se refere ao investimento urbano. Os países do grupo 3. A urbanização já era alta, né, na década de 70, nos anos 70, e cresceu ainda mais. Eles estão entre os mais urbanizados do mundo. A Coreia do Sul atualmente tem um crescimento econômico bem grande e ela faz aí pesados investimentos urbanos. Em Israel, a população rural é mínima, devido principalmente aí ao clima árido, né, no país. As cidades, há grande diferença na qualidade de vida entre os bairros. Isso a gente falando aqui de Israel, tá? As áreas mais pobres, elas são habitadas por palestinos. Nós temos aqui Seul, a capital da Coreia do Sul, em 2018, né? Já é uma mega cidade, lembrando que mega cidades são cidades com acima de 10 milhões de habitantes. Então aqui está a capital da Coreia do Sul, Seul. Continuando aí o conteúdo da nossa aula, vamos falar agora do Japão. O Japão ele é um dos países mais desenvolvidos do mundo. As cidades lá são bem planejadas, né, com elevado padrão socioeconômico, ao contrário da maior parte do continente. Então, a maior parte dos outros países, né, do continente asiático não tem essas características aí de elevado padrão socioeconômico e cidades bem planejadas. Os maiores problemas urbanos do Japão: o custo de moradia, que acaba sendo alto, a coleta e o tratamento do lixo e o trânsito nas cidades, principalmente nas grandes cidades, né, que acaba sendo caótico. Há uma excessiva concentração urbana no sul e no sudeste do país, que originou aí a maior megalópole do mundo, resultado da conurbação, né, ou seja, a junção da malha urbana das cidades de Tóquio, Yokohama, Kawasaki e Saitama. Juntas elas têm mais de 37 milhões, né, de habitantes. Isso vocês podem acompanhar aí na página 234. Vamos finalizar o assunto da aula de hoje falando aqui da China e da Índia. Em agosto de 2018, a Índia tinha 1,36 bilhões de habitantes, 34% na área urbana, certo? E a China, 1,42 bilhões de habitantes, 59% na área urbana. Então a Índia tem uma baixa urbanização e a China uma média. Elas têm as duas maiores populações absolutas do planeta, certo? A Índia, 463 milhões, a China, 836
milhões de pessoas vivendo aí em área urbana, certo? Essa quantidade aqui é a quantidade de pessoas vivendo em área urbana. Embora eles não sejam países urbanizados, olha só, baixa urbanização e média urbanização, mas o total de pessoas desses países que vivem em área urbana são as maiores do planeta, em razão principalmente aqui da quantidade de habitantes que se tem nesses países. Então, existe um grande número de cidades, né, com mais de 1 bilhão de habitantes nesses países, certo? Aqui nós temos aqui a vista de uma cidade chinesa. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse, né? A gente falou um pouquinho aí, então, da China, do Japão, da urbanização aí no continente asiático, né? Dividimos aqueles 3 grupos de países para a gente falar como que era a urbanização desses países na década de 70 e nos anos atuais, para a gente perceber aí como que houve o crescimento. E a gente percebeu também que, embora haja um crescimento aí da população urbana, nem sempre esse crescimento aí é acompanhado do investimento em infraestrutura. Então a gente continua aí a nossa aula na semana que vem. A gente vai começar a falar da política populacional na China. Não sei se vocês já ouviram falar da política do filho único. A gente vai conversar sobre isso. Então é isso. Bons estudos. Até a próxima aula.